Alfavela. Quando eu vi esse título, que faz uma paródia com Alphaville, né? Alphaville com favela, eu achei interessante. Não cheguei a ver o vídeo, mas tem algumas considerações a respeito. Todo esse fenômeno de Alphaville, de condomínios horizontais fechados, eles são oriundos dos Estados Unidos, que é um modelo adotado no pós-guerra para a expansão urbana, em que você tinha subúrbios, e aqui quando você diz que a pessoa mora em subúrbio é uma coisa pejorativa, a pessoa fica ofendida, mas na verdade as pessoas que passaram a compor, os baby boomers, que passaram a compor a nova classe média nos Estados Unidos, moravam em subúrbios. E eles construíam casas, né, as empresas e com financiamento governamental, construíam conjuntos residenciais que não eram propriamente condomínios fechados, mas com a estrutura de condomínio fechado, porque você tem muitas ruas particulares, sinuosas, e que você tem uma dificuldade de locomoção, você tem que usar o carro. Essa era a forma, e é a forma até hoje encontrada, para muitas pessoas terem uma qualidade de vida, terem uma casa mais ampla, mais confortável, mais espaçosa. Isso tudo eu entendo. Com a desvantagem que você vai para um bairro mais distante do centro, menos estruturado, com menos serviços. E aí vem todas as disfunções causadas por ocasião, por conta da adoção desse modelo estadunidense. Você vai ter a formação de grandes conjuntos residenciais, onde existem só casas, somente casas, e aí você tem que ter guarita, segurança, porque não tem comércio e muitas vezes as pessoas que moram nesses condomínios não querem comércio, não querem comerciantes, não querem movimentação, porque não querem se misturar com pobres, porque elas se acham ricas ou não pobres. E tudo isso gera uma série de disfunções, de precariedades, de dificuldades. Primeiro, a pessoa tem que usar o carro para tudo quanto é coisa. Se for para a farmácia, tem que usar o carro. Se for para a padaria, tem que usar o carro. Então a pessoa fica totalmente dependente do carro. Eu entendo que muitas vezes você buscar lotes, terrenos em áreas mais periféricas, né, e isso, dizendo novamente, é um insulto para muitas pessoas, mas o nome é esse, né? As pessoas moram em áreas periféricas, em subúrbios, o nome é subúrbio, mas as pessoas ficam ofendidas com isso. Mas o nome é esse, porque você vai se afastando da cidade que tem, bem ou mal, uma infraestrutura completa de serviços, de abastecimento, de transportes. Eu gostaria, se eu pudesse, eu moraria no centro da cidade e desceria já no centro da cidade. Como, por exemplo, talvez a zona central de Belo Horizonte, ou as zonas... Não conheço São Paulo, já faz muito tempo que eu não vou, mas tem toda a questão da Cracolândia, da questão dos moradores de rua. Mas não fosse isso, o centro seria um lugar ideal para mim, porque é uma coisa que você desce, e eu acredito que tem muitas áreas centrais em muitas cidades que não são degradadas. Tem áreas degradadas e áreas não degradadas. Infelizmente, a nossa cultura é de degradação dos centros, sendo que o centro é a parte mais preparada, é a parte que deveria ser mais valorizada em qualquer cidade do mundo. O centro é uma área nobre, uma área valorizadíssima, o metro quadrado é muito disputado e tudo é muito caro, né? Morar no centro, em capitais de países desenvolvidos, é muito caro, é muito inacessível. Só pessoas ricas é que têm condições de morar no centro. Por exemplo, em Manhattan, quem mora no Central Park, em frente ao Central Park, são pessoas ricas. A Madonna mora lá, ou morou, vários artistas moraram ou moram, inclusive, né, e morrem lá, vivem, morrem naquela região. Então morar no centro é o chique, é o melhor dos mundos, porque você está no lugar em que tudo acontece. E a questão de morar em subúrbios
é a questão da classe média emergente, da pessoa que vai se remediando, vai saindo de um estado mais carente e vai para um estado melhor, vai melhorando, né, de vida, porque aquele imóvel vai valorizando e o condomínio vai valorizando. Eu entendo esse processo. O que eu não entendo é a alfavelização de tudo, em que as pessoas compram lotes, terrenos já muito caros, num lugar muito distante, muitas vezes pagam uma casa caríssima e moram no subúrbio, ou seja, elas não. O que seria a vantagem de você morar no subúrbio e construir uma casa legal, uma casa ampla no subúrbio? É que você vai comprar um terreno barato, numa região que não tem nada, não tem infraestrutura, e você vai construir uma casa a um preço mais acessível do que você construiria. Você vai empregar uma mão de obra mais acessível, o preço dos materiais vai ser menor, então o custo da tua obra vai ser menor porque você vai empregar materiais da região que estão distantes do centro, são mais baratos, a mão de obra tende a ser mais barata nos subúrbios, então você vai construir uma casa melhor e você, como você economizou no começo, no final você pode vender a casa por um valor maior. Mas as pessoas fazem justamente o contrário, fazem altos investimentos e não aproveitam a vantagem e vão arcar com as desvantagens. Porque a cada 10, 15 anos, o Alfavela muda de lugar. Por exemplo, não estou querendo desmerecer quem compra casa no Aquiraz, em Fortaleza. Só um exemplo que eu conheço. Vamos pegar a história de Fortaleza. Antigamente, a coisa de rico era morar no centro ou em Jacarecanga. Inclusive na Jacarecanga, que é ao lado do centro, tem várias mansões já, casarões, mansões que estão em estado deplorável porque o bairro passou a ser um bairro de pobre. Então, o bairro de rico, ele é rico até um certo ponto. Depois ele perde a sua majestade, o seu brilho e passa por uma degradação. O centro também. Hoje em dia, o centro, infelizmente, é uma área degradada, é uma área desvalorizada. Aquela rua Dom Manuel, metade das casas ou está desocupada, ou está em ruínas, ou está à venda, com vários problemas de sucessão, de testamento, de essas coisas, de inventário, etc. E aí depois o bairro chique passou a ser a Aldeota. Só que depois da Aldeota, tem o Meireles, inclusive, também, que é o bairro mais chique de Fortaleza hoje em dia. E naquela época, na época da juventude dos meus pais, morar no Meireles era coisa de pescador, morar em frente à praia era coisa de quem era pobre, quem não tinha nada. Então quem não tinha nada ia para a beirada de praia. E as coisas foram mudando, e os bairros vão mudando de tempos em tempos. E hoje em dia, o chique é morar no Eusébio e no Aquiraz, que é longe, tem pouca infraestrutura, melhorou muito a infraestrutura de serviços, e depois que as pessoas começarem a morar lá, a se deslocarem para lá, vai ter muito trânsito, vai ter muito congestionamento. É só um exemplo, tá? E não se ofenda quem mora no Aquiraz. Quem mora no Aquiraz pode ter feito um bom investimento, eu não sei caso a caso. Só estou contando a história geral. E aí depois, no futuro, vai haver outra região que vai ser a nova Alphaville, o novo lugar chique da região metropolitana de Fortaleza, que nem é mais Fortaleza, agora é no Aquiraz. Eu entendo isso, eu entendo que você comprar uma casa no subúrbio é uma forma de você ter uma casa melhor, de morar melhor, de valorizar o seu investimento ao longo do tempo, mesmo com as desvantagens de se morar longe. Mas algumas pessoas, elas já compram caro, já pagam muito caro por uma coisa que vai trazer desvantagens, porque ela vai precisar se deslocar, ela vai ter toda uma dificuldade logística de ir e vir. É só minha impressão, eu comentando aqui um vídeo que eu nem vi, eu só vi o título
e diante do título eu estou fazendo um comentário. Não sei se o meu comentário... Não é o foco aqui comentar o vídeo, é apenas pegar essa palavra e desenvolver um raciocínio em cima disso. É isso, gente. Um abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.